Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início às atividades do Clube da Leitura, do GT, do Grupo de Trabalho, da Saúde Bucal Coletiva, da Abrasco, ok? Convido a todos para a primeira atividade, que é uma discussão sobre o livro Os Engenheiros do Caos, do autor Giuliano da Empoli. Essa discussão vai ser em torno de uma hora e pouco, e ela terá a seguinte divisão: uma pequena apresentação, vocês vão ver com alguns slides, onde será feita um resumo básico do livro, bem rápido, e é só uma leitura, né? Vocês vão ver que é bem rápido. Depois haverá alguns comentários de alguns coordenadores dessa atividade. Em seguida, nós abriremos o espaço para que todos participem. A gente fará algumas perguntas norteadoras para que todos participem. Espero que todos gostem, né? E tenham em termos gerais, eu fiz alguma seleção, eu vou só ler para não ficar muito longo, tá? Então, uma forma de impaciência legítima tomou conta de todo mundo. Não estamos mais dispostos a esperar. Então, Google, Amazon e os deliveries de comida nos habituaram a ver nossos desejos atendidos antes mesmo de terem sido totalmente formulados. Por que a política deveria ser diferente? Aqui ele está falando um pouco sobre a questão de hoje nós não temos paciência para nada. Tudo tem que ser muito rápido e a política velha ela é uma política lenta, que leva em consideração todo o arcabouço dos partidos políticos, etc. O autor analisa que aconteceu em disputas recentes em países como Estados Unidos, Itália, Hungria e Brasil, para tentar, e com certo sucesso conseguir, entender como a extrema-direita está tomando a dianteira de diversas nações. E uma das coisas bem legais desse livro é que ele aponta várias vezes para que a gente não deixe de respeitar esse tipo de coisa. Não simplesmente desdenhar da forma como a extrema-direita usa. E aprender com eles algumas coisas, né? Aprender como eles agem para que a gente, de forma ética, consiga retomar o poder. E não simplesmente, né, criticá-los de todas as formas. Bom, por trás da ascensão dos líderes extremistas estão os verdadeiros engenheiros do caos. Gente como Jean Roberto Casaleggio, Beppe Grillo e o Movimento 5 Estrelas da Itália, Dominic Cummings, né, diretor da campanha do Brexit, e Steve Bannon, que orquestrou a campanha de Trump e hoje sonha com uma internacional populista. Eles unem os extremistas, compreendem e manipulam dados e ações que começam no mundo digital e transbordam para a realidade. Ao longo do livro, o autor explica como tropas de choque digitais atuam em blogs, sites e comunidades de redes sociais para espalhar as ideias responsáveis por atrair, não está faltando um R aqui, por atrair novos simpatizantes para perto das lideranças extremistas e manter em constante alerta os já convertidos, que funcionam como batalhões para atacar opositores. Aqui eu fiz, para explicar isso aqui, eu fui buscar em material que não está no livro, tá? Então aqui nós temos os serviços de amplificação das mensagens, Twitter, Facebook e outras redes sociais. E aí você trabalha com os trolls. E aqui tem muita confusão na literatura, as pessoas não entendem muito bem o que é troll e o que é bot, porque normalmente eles usam esses termos de forma similar e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O troll é a pessoa física que tem contas que na realidade, ele administra uma série de contas e essas contas são contas automatizadas. Então, cada uma dessas contas automatizadas é um bot, certo? Então, o troll é uma pessoa física, o bot é a conta automatizada. E os trolls, tem dois tipos de trolls, tá? Tem o alfa e tem o beta. Cada troll normalmente administra 30 contas no Twitter, por exemplo.
tá certo? E cada conta, você vai ter uma série de bots dentro de cada conta. Dá para vocês entenderem mais ou menos aqui em cima como que rola isso, tá? Então, o troll alpha é o que difunde a mensagem. Então, o troll, ele tem 30 contas, e cada conta tem uma série de bots, né? Que é uma conta automatizada. Eles não podem fazer uma quantidade muito grande de bots numa única conta. Por quê? Porque isso deixaria muito claro para o Twitter e identificaria com rapidez a disseminação dessas mensagens automatizadas. Então, eles distribuem esses bots em botnets, em redes de bots, então, em redes de contas automatizadas. Essas contas, obviamente, se você manda, por exemplo, um conjunto de mensagens, né, que são enviadas pelos trolls, por uma pessoa física, essas contas, elas são mapeadas por um instrumento que vai checar a relação de uma mensagem com a outra. Ou seja, se você está... as mensagens não podem ser absolutamente iguais, elas têm que ter alguma palavra diferente. E esse programa faz esse tipo de checagem. Por quê? Porque se não for feito isso, o Twitter identifica rapidamente padrões similares e elimina as contas. Certo? Então, dessa forma, e checando dessa forma, e através dessas redes de botnets, eles chegam a ter de 3 a 4 mil contas. E eles mandam milhares de informações quase que instantaneamente. Tá? E isso faz o quê? Com que eles joguem rapidamente um assunto para um trend topic, né? Sobre um assunto qualquer. Por exemplo, aborto, etc. Bom, e essas contas vão chegar nas contas reais. E a partir do momento que você tem o retorno dessas contas reais, os engenheiros do caos, eles, ou os cientistas da informação, vão pensar em como que eles vão trabalhar isso. Se eles continuam nessa linha ou se eles param com esse assunto que não deu muito ibope e começa com outro assunto qualquer. Então, esses engenheiros são os principais responsáveis por entender os desejos mais arcaicos das massas, as pulsões mais secretas e violentas do público, e mostrar aos candidatos que atender a esses anseios pode trazer bons resultados nas urnas. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a vulgaridade e os insultos não são mais tabus. Os preconceitos, o racismo e a discriminação de gênero saem do buraco. As mentiras e o conspiracionismo se tornam chaves de interpretação da realidade. No ambiente em que a palavra-chave é engajamento, e essa é realmente a palavra-chave, porque isso é o que faz com que você tenha uma rede engajada, ligada a um determinado candidato, ou uma determinada pessoa física, que é o político, esse engajamento é irresponsável por fazer com que pessoas passem cada vez mais tempo navegando pelas redes sociais. A qualidade do material veiculado não tem a menor importância, tá? No entanto, notícias falsas e teorias da conspiração, amplamente utilizados por esses populistas, fazem comprovadamente mais sucesso do que qualquer outro tipo de conteúdo. Portanto, a mentira, ela atrai, ela junta, ela engaja muito mais do que a verdade. Então, o jogar para torcida, e Bolsonaro é um campeão nisso, né, toma proporções drásticas. Dados apontam que o povo quer ouvir falar sobre repressão a LGBTs ou o fim da presunção da inocência. Né? Tá uma pergunta. Basta esses políticos adequarem seus discursos. E se os dados mostrarem que o povo mudou de ideia, sem problemas. É só construir um novo discurso e fingir que o antigo jamais existiu. Por isso que ele vai e volta o tempo todo, ele não está nem aí com a verdade. Isso pouco importa. São lideranças que dançam conforme os algoritmos, sem o menor pudor ou constrangimento em mudar radicalmente as passadas para atender à demanda de consumidores políticos. Ao cabo, o autor explica que tudo isso é um sintoma do fim da realidade objetiva e da verdade, e no caso da questão da valorização da verdade. Consequência de um tempo em que a verdade se estabelece conforme a maneira como cada um encara o mundo, resultando no que se chama de política quântica, tá?
Essa política quântica, a verdade, ela fica dentro só das bolhas, né? Por fim, o último slide. No mundo de Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, cada novo dia nasce como uma gafe, uma polêmica, a inclusão de um escândalo. É verdade ou não é, gente? Todo dia é uma novidade. É impressionante. Mal se está comentando um evento e esse já é eclipsado por um outro, numa espiral infinita que catalisa a atenção e satura a cena midiática. Porque o importante é o teatro, não é verdade? Diante desse espetáculo, é grande a tentação para muitos observadores de levarem as mãos aos céus e dar razão ao bardo. O tempo está fora do eixo. No entanto, por trás dessas aparências extremadas do carnaval populista, e ele faz isso bem no primeiro capítulo, na introdução, ele faz bem uma relação do carnaval com o que ocorre nas redes sociais atualmente, né? Esconde-se o trabalho feroz de dezenas de spin doctors, ideólogos e, cada vez mais, cientistas especializados em Big Data, sem os quais os líderes do novo populismo jamais teriam chegado ao poder. Exemplos brasileiros também são utilizados para mostrar como os políticos extremistas se beneficiam das redes. Os brasileiros assistiram nos últimos anos à ascensão de uma nova geração de youtubers de extrema-direita, que souberam explorar o algoritmo da plataforma para multiplicar sua visibilidade e, logicamente, seu faturamento. É o caso de Nando Moura, que é um guitarrista amador, com mais de 3 milhões de seguidores no YouTube, que alterna canções, instruções para videogame, uma variedade extraordinária de teorias da conspiração. E escreve também para depois abordar diretamente nossa última eleição presidencial. No Brasil, os comunicadores a serviço do candidato ultranacionalista Bolsonaro driblaram os limites impostos aos conteúdos políticos do Facebook, comprando milhares de números de telefones para bombardear quem utiliza o WhatsApp com mensagens de fake news. Isso não é coisa só do Brasil, isso é coisa de outros países também. Aqui eu coloquei algumas dicas de leituras, como As Democracias Morrem, do Steven Levitsky. O Marcos Nobre, esse livro foi lançado há uns 15 dias atrás. Ele é um filósofo da Unicamp, muito bom livro, inclusive. Eu não gosto muito dessa jornalista, ela é uma meio mala, mas de qualquer forma o livro dela é interessante, da Thaís Oyama. E esse livro aqui é muito bom, do Daniel Innerarity, que é um conjunto de crônicas com várias pessoas que falam sobre essa política em termos de indignação. Excelente o livro. Pessoal, então, devolvo a palavra a vocês e... Para dizer que a Cláudia está querendo entrar. Já entrou. Já entrou. Me desculpe. É que eu não estava vendo, eu estava fazendo Desculpa, Cláudia. Eu estava fazendo a apresentação e aí eu não vi que você estava pedindo para entrar, tá bom? Tudo bem? Todo mundo conseguiu escutar bem? Tranquilo. Sim. Desculpe, Pereira, aconteceu alguma coisa com o Bottazo, que eu vi que ele também tinha entrado, saiu, foi opção dele mesmo sair, né? Na verdade, o Bottazo, ele estava tentando conciliar, Samuel, ele ia ter uma aula agora na graduação com o Marco Ackermann, e aí ele estava tentando conciliar as duas coisas, e aí falou da engenharia do caos. Ah, tá. Não, ele me mandou essa mensagem, ele postou inbox para mim também, mas eu vi que ele entrou aqui, mas tudo bem, ele saiu. Entrou aqui, mas ele não seguiu. Tá bom. Beleza. Bom, agora eu passo a palavra aí pro Tassilo e pro Noro, vocês façam... Noro! Tá? Posso? Faz favor. Posso seguir, então? Esse livro, ele me causou, vou começar algumas impressões, assim, é um livro que não é nada confortável de ler, porque parece que a gente está lendo a crônica de uma tragédia acontecida, né? Acontecida em outros lugares, e que a gente tinha a possibilidade de ver acontecendo, teve a possibilidade de ver acontecendo, e a gente não conseguiu, por várias razões, detê-la aqui no Brasil. Então, porque talvez o Brasil também, né? Por que não aconteceria com o Brasil? E aí eu vou lembrar que hoje é dia 10 de junho, nós estamos há 8 anos, né, há 7 anos, das jornadas de junho no Brasil, que aconteceram, que mobilizaram grandes massas,
era na véspera da realização da Copa do Mundo em 2014 e na véspera da realização das Olimpíadas um pouco mais tarde, em 2016. Né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Cacilha. Sim. Tá? Sim, né? Então, a gente às vezes tem a sensação de estar falando para nada e para ninguém. Mas, enfim, então vejam, as jornadas de junho, elas representam no Brasil uma erupção popular, entre aspas, uma erupção populista. A gente precisa resgatar que, né, em junho de 2013, nós tínhamos Haddad na Prefeitura de São Paulo, nós tínhamos o Geraldo Alckmin como governador do estado de São Paulo, nós tínhamos o movimento Passe Livre, né, que lutava contra o aumento de 20 centavos, né, no preço da passagem de ônibus. Então, não podemos esquecer disso. E, ao mesmo tempo, eu lembro de um congresso, do Congressão da Abrasco, em 2015, que aconteceu, salvo engano, em Goiânia, em que vários analistas convidados diziam ser a situação da democracia brasileira estável, tranquila, sólida, consolidada, e que não havia risco no horizonte, e que não havia, né, apesar das convulsões das jornadas de junho de 2013, apesar dos black blocs, né, tudo como antes no quartel de Abrantes. Então, é um livro que me fez pensar nesse resgate do que aconteceu no Brasil. Me lembra um pouco também, porque tem uma citação do Woody Allen, que ele diz assim, né, logo na abertura do livro: os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Para além do maniqueísmo entre bons e maus, o movimento Me Too fez calar o Woody Allen depois, né? A gente chega ao ponto de um filme, o último filme dirigido pelo Woody Allen, ter seu lançamento postergado, a biografia do Woody Allen não ter editoras que quisessem publicar por pressão, né, do movimento feminista internacional, por pressão do movimento Me Too, personificado aí no Me Too. Então, impossível não lembrar, lendo o livro, dessas questões todas, desse caos, que aparentemente é caos, mas tem uma organização, né? É um projeto. A educação brasileira está fadada ao fracasso, mas isso não é um projeto de, né, que a gente não consiga amadurecer as nossas políticas públicas de saúde, a educação, as nossas políticas públicas todas, né? Política pública de segurança, é o país que encarcera freneticamente, encarcera cada vez mais. É um país que tem grandes dificuldades de redistribuir renda, e a gente redistribui agora com um novo nome. Então, é um país, né, que segrega pessoas, é um país, apesar do brasileiro, cordial. Então, assim, impossível não ler esse livro e fazer um contraponto com essas questões que eu trago para vocês. Inclusive, vejam, eu vou voltar ao Woody Allen, um dos atores do último filme dele, que é Um Dia de Chuva em Nova York, que é um queridinho da América chamado Timothée Chalamet, que fez um outro filme muito lindo que se passa na Itália, chamado Call Me Back Your Name, Chame-me pelo Seu Nome, né? Meio que o Timothée, que é um jovem ator, ter meio que virado as costas para o Woody Allen, enfim, por várias razões, por se solidarizar com as mulheres, por ser conveniente naquele momento também dizer não ao Woody Allen. Então, desse livro, da leitura desse livro, algumas coisas me chamam a atenção, especialmente quando ele coloca que a cólera no século XXI, a raiva, o ressentimento, elas entraram no caos. Elas estão dentro do caos e elas são assimiladas pelos novos movimentos populistas, pelo populismo e pelos seus novos populismos, e que a maioria silenciosa, né, que não é a minoria, a esquerda e suas minorias, e que existe uma maioria silenciosa que torce contra os seus governantes, que muito presente na vitória eleitoral do Donald Trump, não importa o que ele fale, de sexismo, de racismo, de misógino, contra migrantes, ele fala para o público dele, né? Da mesma forma que o Benjamin Netanyahu em Israel, ele é um presidente bom para os judeus. Isso é o que importa, isso é o que tem importado, né? Não me venha com avanços civilizatórios, não me venham com questões de defesa das minorias, que isso não nos interessa. Então, o livro,
toca numa questão assim, acho que ele só cita, mas eu acho que aqui a gente tem pessoas que talvez pudessem contribuir com a gente, que a raiva é um dos afetos é o afeto narcisístico por excelência. Né? Como explicar essa frase? Né? A gente está falando de política, mas, né, a mudança é do indivíduo, a saída é pelo coletivo, mas a raiva, o ressentimento, o rancor que cada um silenciosamente tem por ter dado certo, por não ter dado certo, né? Por ver o seu país, o seu contexto, o seu cenário avançando ou regredindo, né? Oferecendo direitos a pessoas que ele considera que talvez não devessem ser portadores desses direitos. Então, e o livro também parece, e tem o DNA do nosso presidente, quando ele fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade trabalhada, né, produzida por esses engenheiros do caos, né, por esses engenheiros que transitam nesse limbo, que às vezes afloram à tona, na superfície, mas esses grupos de ódio, esses grupos, né, os coletes amarelos na França, e toda essa engenharia do caos me fez, né, nessa leitura, me fez ver o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Hungria, nos Estados Unidos, o que quis acontecer, por exemplo, na França, e aconteceu, mas, né, sem um resultado eleitoral pelo menos mais efetivo, e que aconteceu no Brasil, né? E que aconteceu no Brasil com o apoio dos grandes grupos de mídia brasileiros, das 5 ou 6 famílias que monopolizam as mídias tradicionais, o apoio das mídias novas, né, da internet, que a gente tem tentado entender como ela impacta, como ela influencia e a opinião pública. E aí lembrar, né, essa coisa da indústria cultural, que o livro também cita, da escola de Frankfurt, né, dos sociólogos alemães que, lá de Frankfurt, que fugiram da Alemanha, judeus, né, que fugiram da Alemanha, passaram pela França, foram para os Estados Unidos e não ficaram nos Estados Unidos, alguns mais se acomodaram ao modo de vida. E, assim, o desenvolvimento dessa indústria cultural, a busca da hegemonia cultural é ideológico, e lembram, né, na eleição, das questões do kit gay, que tanto foi propagandeado, falsamente propagandeado a mamadeira de piroca e outras questões, né, que foram trabalhadas como verdades, uma parte da população, por mais que você argumente, por mais que você diga que não, acreditará cegamente que houve, né, um movimento do Ministério da Educação, então capitaneado pelo Haddad, para instituir o kit gay, para estabelecer, né, a coisa da mamadeira de piroca. Não sei se vocês acompanharam, a caderneta de saúde do adolescente, de unidade básica de saúde aqui na periferia de Teresina. Muitos pais, muitas famílias evangélicas não aceitavam que a escola que a unidade básica de saúde entregasse a caderneta de saúde da menina, do adolescente, menina, jovem, masculino e feminino, porque lá havia, né, um desenho ilustrativo sobre a manifestação à sexualização precoce. Então, essa disputa de narrativa, essa busca de hegemonia, né, e também me faz pensar na nossa disputa dentro da odontologia. Hoje, a gente estava lá eu vi uma live da professora Vânia Fontanella, né, presidente da ABEM, 540 cursos, muito menos do que 100, né? E que odontologia é essa? Que hegemonia odontológica é essa que o GT de Saúde Bucal Coletiva lida, né?
Então, dentro ainda das questões que me chamaram mais a atenção na leitura uma leitura mais livre do livro, recuperar a cultura é uma obsessão. Mas que cultura? A cultura dos ancestrais, tradição, família e propriedade, a pátria, a casa, né? O ordem e progresso. Então, kantiano, vejam, né? E que disputas a gente tem feito? Quando a gente entra, né, numa sala de aula como professor, como cidadão, quem ousaria ser contra o lema da nossa bandeira? Mas o que é que esse lema quer dizer? Né? O que é que mesmo esse lema quer dizer? Então, não há discussão. É isso. Vai lá, Noro. Então, bora. Bom, o livro é altamente instigante, né? Porque ele mistura um pouco... Oi? Tá me escutando, gente? Estou te escutando, normalmente. Então, vamos lá. O livro, então, ele acaba trazendo um pouco essa reflexão, né? Ao mesmo tempo que ele é instigante para nos levar a alguns caminhos, é também revoltante por a gente compreender de uma forma muito mais clara, né, todo o processo que a gente vivenciou ao longo desse tempo e que também ficou claro, começou muito antes do processo eleitoral de Bolsonaro, mas eu acho que, inclusive, como a gente não lida diretamente com essa perspectiva mais voltada para essa questão, a gente sempre teve uma preocupação muito grande na coerência das nossas propostas, das nossas visões, como é que a gente deve se posicionar em relação àquilo que a gente acredita, e no referencial científico daquilo que a gente também orienta, eu acho que o livro, ele provoca exatamente essa certa revolta nessa perspectiva, porque realmente esses parâmetros todos que a gente estava acostumado e que entendia que eram os essenciais para a gente poder fazer uma discussão da melhor política possível, da política mais abrangente, mais inclusiva, ela vai ter uma dimensão que extrapola essa discussão e vai para um outro campo, né? Um campo que a gente nunca se preocupou, né? Vamos dizer assim. A gente muitas vezes escuta que a gente precisaria se familiarizar mais com a internet, com os recursos computacionais, mas não se trata só disso, né? Porque a engenharia que tem por trás é uma engenharia extremamente bem arquitetada, planejada, né? Então eu acho que assim, o que me chamou a atenção de cara no livro foi a perspectiva científica que rege isso, né? Então a gente que está na academia, a gente muitas vezes até de uma certa forma purista, né, entende que a ciência é aquilo que tem que vir sempre, um novo conhecimento para benefício do coletivo, da maioria das pessoas, enfim. E aqui a gente tem claramente o uso da física quântica enquanto ciência na perspectiva de manipulação, né? Mas é uma manipulação científica, com toda a base que dá, eu achei uma sacada muito legal do autor, em chamar como uma engenharia do caos. Quer dizer, não é o caos, enquanto conceito, é algo que acontece de forma totalmente desordenada, sem uma ordem, né? Aqui não, aqui o que a gente tem é o caos todo colocado numa dimensão eminentemente científica, né? E por conta disso, ele acaba criando os mecanismos necessários para ter o impacto que teve e está tendo, e aí o questionamento que eu quero fazer daqui a pouco é justamente o quanto ainda vai ter, e principalmente como que a gente pode encarar isso do outro lado,
né? Porque o que a gente percebe ao longo do livro, né? Eu acho fantástica aquela inserção inicial em relação ao carnaval. Ele é muito, muito oportuno, porque o carnaval pode ser entendido enquanto caos, mas um momento festivo, um momento de alegria. Quando, na realidade, o autor usa essa comparação muito na perspectiva do que seria o carnaval se ele fosse a vida toda, né? Porque no carnaval pode tudo. Teoricamente, as pessoas, então, trazem para esse momento tudo aquilo que está ao seu alcance ou não, porque absolutamente não tem regras. E na engenharia que eles criaram, tem algumas palavras que são chave. A primeira delas todas, para mim, é mentira, né? Então, num dos trechos do livro, eu fiquei realmente impactado, onde é colocado lá que uma falsa informação tem, em média, 70% a mais de probabilidade de ser compartilhada na internet, principalmente por sua originalidade. Ora, vem aí um outro elemento que a gente usa muito na ciência, a originalidade, né? Então, precisamos ser originais para poder fazer novas descobertas. Então, a gente percebe que esse aparato científico interessa as pessoas, ser diferente, ter alguma coisa a mais, né? E só que a base é a mentira. Então, isso, ao tempo todo no livro, ele coloca isso de forma muito clara. O que importa não é o argumento, mas é a força como eu consigo fazer com que esse argumento tenha algum sentido para quem está lendo. E aí eu acho que vem a outra questão, né? A gente passa a não ter mais a perspectiva de se trabalhar com a massa, com o coletivo, mas a compreensão de mandar uma mensagem que seja exclusiva, né? Então, o que interessa ao Luiz Noro? Interessa para ele falar de alguma perspectiva pontual? É com isso que a gente vai atrair. E aí, a grande questão dos algoritmos entra na perspectiva de colocar Luiz Noro, que sai do seu esgoto para achar outros que habitam um espaço semelhante a esse esgoto. E por conta disso, aquilo que até então era politicamente incorreto, passa a ganhar uma força muito grande, porque eu tenho outros, eu consigo identificar outros, que aí o autor identifica como formiga, e eu achei isso outra questão fantástica, porque a formiga, ela não tem uma perspectiva de pensar no todo. Ela não precisa conhecer todo o sistema, ela precisa saber aquilo que interessa para ela. E aí, então, a única coisa que ela consegue é compactuar, compartilhar com outras formigas que têm as suas mesmas dimensões. Então, eu acho que esse contexto todo é um contexto realmente extremamente perturbador, preocupante. Mas o que eu acho que a gente tem colocado esse diagnóstico, essa visão geral, que eu acho que Pereira fez muito legal, e o Tassílio também, trazendo essa perspectiva mais próxima de nós, eu acho que o que fica para a gente é como que a gente pode intervir nisso, né? Já que a gente é pautado por princípios, né? Princípios que nos unem e que, com certeza, a gente não vai permitir ser perpassados por coisas do tipo mentira, raiva, brutalidade, enfim. Então, como é que a gente faz muito mais para que eu possa trabalhar com a minha ideia, com os meus conceitos, não na perspectiva de destruir o adversário, mas na perspectiva de que a maioria das pessoas entendam essa dimensão que a gente está propondo, que seja questionada, mas que seja algo construído numa perspectiva ética que faz parte do nosso cotidiano e das nossas intencionalidades, né? Das nossas pesquisas, dos nossos comportamentos, quer sejam do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual.
Então, eu acho que a gente poderia estar avançando mais em ver como a gente imagina que a gente poderia, uma vez que compreendeu todo o processo, né, e sabe também de todas as ilegalidades que tem por trás dele, né, porque eu acho que agora, de uma forma um tanto quanto tartaruguesca, mas a gente tem aí alguns movimentos no sentido de coibir isso, aparentemente, né? Talvez mais do que aqui no Brasil, existem movimentos internacionais sinalizando para isso. Então, toda aquela discussão da Cambridge Analytica é muito interessante para a gente compreender, né, como é que isso tem que ser refeito. Alguns até colocam o próprio risco da democracia, né, porque a gente abre mão de um processo de discussão e passa a ter um processo onde a gente simplesmente junta as pessoas de acordo com suas perspectivas individuais, e por mais que não seja exatamente todo o contexto do que ela acredita, mas uma sinalização é suficiente para esse engajamento. Então, eu acho que assim, a nossa grande discussão deveria, e retomo, apesar de não ser o nosso campo de trabalho, mas entendo que somos de um campo que pretende vislumbrar novas sinalizações, né? Como é que a gente pode se apropriar disso, de todos esses elementos que a gente percebe no livro, para, de alguma forma, então, estar sinalizando caminhos, questionamentos, estratégias, para que a gente pudesse, então, discutir isso num outro parâmetro. Acho que é isso, gente. Exatamente o que o Noro colocou, e aí a gente vai abrir para as pessoas agora discutirem exatamente essa última pergunta do Noro. Então, diante do cenário atual de caos, com crise política, pandêmica e econômica, se misturou tudo agora, são várias crises, né? Como que a esquerda, e de forma um pouco mais ampla, como os progressistas, né, se você juntar todos, um grupo maior, que são aí os 70%, né, que criaram esse número fictício agora também, deveriam se posicionar em termos éticos ou não éticos, aí vou questionar vocês se é isso que a gente quer, se a gente brigar com eles de forma ética ou não, diante do atual desgoverno. Então, vou passar, agora, faz favor, se pronuncie. Por favor, um de cada vez. Eu vou abrir? Posso? Manda, Samuel. Claro, Samuel. Pode um atrás do outro, não precisa. Tá bom. Falou? Eu vou tentar ser breve, porque a gente estabeleceu um teto e vamos respeitar, né? E os outros querem falar também, e aí ninguém monopoliza a palavra. Eu acho que vocês três resumiram muito bem a ideia que nos moveu ao nosso clube de leitura e a essa discussão hoje. Se nós fôssemos dentistas, só, né? Nós somos, mas só dentistas, talvez como grupo nós tivéssemos nos convocado para discutir a volta pós-pandêmica, a biossegurança, né? Está cheio de lives discutindo isso. O consultório, né? A atenção primária, tudo isso nos interessa também. Mas como um GT de saúde bucal coletiva dentro da Abrasco, eu acho que o que nos move também é nós melhorarmos nossa capacidade de análise para além só da corporação, né, das preocupações corporativas e do mundo da saúde coletiva, para aquilo que nos rege no nosso tempo, na nossa geração e para as futuras, né? E claro que com um olhar atento para o que foi o nosso passado também, né? Eu gostaria muito que essa ideia prosperasse. Então, falando da ideia, que a gente voltasse a nos reunir como GT, cumprindo um importante papel até da existência do GT, porque senão o GT vai se reduzindo as trocas de mensagem no WhatsApp, e eventualmente algum encontro presencial em
congressos. Acho que o modo como surgiu a ideia de debater esse livro, essa temática que vinha nos preocupando, pode nos alimentar futuramente para outras propostas iguais. E sobre o resumo feito pelo Pereira e as intervenções do Ota e do Noro, eu acho que não temos muito mais o que acrescentar. Eles nos deram uma boa síntese, né, de como a obra pode ser lida. O que me preocupou num primeiro momento, quando eu acessei esse livro, por via do Moacir Tavares, eu acho que eu comentei com vocês no nosso grupo, que lá atrás, talvez um mês atrás, eu participei também de uma live convocada pelo Moacir. Tinha pouca gente, mas foi bom. Ele fez também uma síntese, uma apresentação, e ali, entre talvez umas 30 pessoas, nós discutimos um pouco das ideias. Mas eu saí da live imediatamente compelido a comprar o livro e ler o livro inteiro. E eu devorei o livro. E o livro é mais do que inquietante. Ele é incômodo. Ele é muito incômodo. Porque cada parágrafo é um petardo, é uma porrada na cara. Eu tentei resumir para mim o livro. Eu falei, não, o meu resumo está virando de novo copia e cola do livro inteiro. Porque cada parágrafo é contundente. Cada parágrafo é revelador. Né? E fazendo os cases, né, os exemplos de países, nas suas aventuras políticas mais recentes, e as analogias entre países, entre continentes, e como esse movimento se apoderou de algo que se mostrou realmente muito potente. É muito forte. O Empoli aí, ele cita um filósofo que eu tenho lido muito, que eu gosto também, que é o Sloterdijk, o Peter Sloterdijk. E o Sloterdijk diz que há algumas décadas atrás nós canalizávamos algo que todos temos. A gente quer ser bonzinho, a gente quer ter boa índole, quer ter um espírito bacana, mas nós temos também aquilo que foi chamado recentemente aí por o perfil sombrio, né? A junção de narcisismo com um pouco de psicopatia, com um pouco de maquiavelismo. A gente tem um pouco desse lado também, todos nós. Nós temos medos, temos inseguranças, a gente sente raiva. O Sloterdijk disse que há um tempo atrás a gente conseguia canalizar essas energias, esses afetos, como o Ota nos lembrou agora há pouco, que tem potência colossal, podem estar adormecidos, mas estão ali, dentro do ser humano. Isso a gente canalizava ou pela igreja ou pelos partidos de esquerda que conseguiam capturar essa pauta. E o Sloterdijk dá, inclusive, o nome de bancos da raiva. Os bancos da raiva eram os partidos de esquerda e a própria igreja, ou as igrejas. Mas isso foi perdendo potência. E eu acho que os próprios partidos de esquerda abdicaram da pauta. Porque vocês vejam, o que me surpreende é assim, um bilionário como o Trump consegue mobilizar um trabalhador americano contra a elite global, não sendo percebido como talvez o legítimo representante dessa elite global. Porque ele capturou a pauta dizendo assim, não, mas o problema não são os bilionários norte-americanos, ou os que se beneficiaram do neoliberalismo das últimas décadas. O problema são os imigrantes pobres que vêm do sul pobre e que vão tomar o seu emprego aqui nos Estados Unidos. Ponto. Pronto, ele conseguiu mobilizar uma raiva que está contida, que está ali implícita nesse trabalhador mediano norte-americano. A esquerda já fez esse papel antes. E hoje esse espaço passou a ser ocupado de maneira inteligente, né, pela direita, especialmente pela extrema-direita, quando ela consegue somar a potência da raiva, do ressentimento, do espírito de revanche contra o mundo, contra as coisas que me fazem mal no dia a dia, e soma isso com a tecnologia, com as ferramentas hoje disponibilizadas para todos, mas eu acho que a direita e a extrema-direita saíram na frente. Talvez até porque a esquerda ficou muito aprisionada na forma de fazer política tradicional. Né? Não é a rede, é o homem e a mulher real, é a verdade que ele expressa na sua mensagem, no seu discurso. Né? A esquerda brasileira era a carta ao povo brasileiro, né? Prometendo a esperança de um futuro melhor e 3 pratos de comida na mesa todo dia. Tá? Mas, de certo modo,
Isso conteve a raiva por um tempo de boa parte da nossa classe média e dos trabalhadores, dos desempregados, dos empobrecidos. Mas, de certo modo, de 2008 para cá, houve uma reviravolta imensa com a crise financeira. Né? De 2007 para cá, com o uso do smartphone, com a ampliação das redes que deixaram de ser só o Orkut, né? E passaram a potencializar e canalizar, né, essas trocas de afetos, especialmente do ressentimento, e a direita foi percebendo isso nesses engenheiros do caos que o livro relata. Então, o que me impressiona, me incomodou muito também, foi ler o seguinte: não importa o tamanho do absurdo que um desses políticos de extrema-direita diga. Aliás, lançar uma gafe ou um absurdo toda manhã serve para teste não mais de engajamento só, que é uma palavra-chave, mas teste de fidelidade. Se apesar da loucura que você está dizendo na tua rede social, ou na entrevista lá nas coletivas, o que o nosso presidente faz no cercadinho toda manhã na Alvorada, independentemente da barbaridade que ele diga, se ele continua tendo pessoas o apoiando, isso é mais do que engajamento, isso é fidelização. Então, eles fazem, inclusive, esses testes diários de fidelização através do absurdo. Né? Se você vai além da razão, se você mergulha no plano da irracionalidade e continua apoiando, você se tornou fiel. Claro que tem um componente religioso nisso aí, neopentecostal, que vocês acompanham muito bem no caso brasileiro. Não é muito o caso do europeu, né? Do italiano, você não vê esse movimento típico desse evangelismo, dessa profetização que cumpre né? Aí o papel do líder político, inclusive, é meio divinizado, né? Se você se rebela contra o teu pastor e contra o teu líder político, você está cometendo também um pecado contra Deus. Em países europeus não é tanto esse o sentido da crítica, no nosso caso, sim, isso se tornou uma força muito potente em apoio a esse governo que está aí. Mas é isso, eu só fiz um exercício também, eu acho que vale a pena cada um de nós fazermos, assim, tente se colocar no papel de alguém de direita, é difícil para nós todos, mas tente se colocar na cabeça de alguém de direita, para ver como é que essas mensagens funcionam e como elas são reforçadas. Vocês vão dizer, não, mas esse exercício é impossível de fazer. Eu tentei fazer assim, digamos, no pós-2013 e 2014, eu estou muito decepcionado. Eu votei em Lula e Dilma, mas eu me decepcionei muito. Né? E eu sou contra tudo agora. Eu estou com muita raiva, eu tenho muito ressentimento. Qual é a mensagem que me alcança se eu frequento, né, de maneira tóxica o Facebook ou o Twitter? Eu fiz esse exercício e eu vi que realmente tem Fiz pessoalmente, né, como autoanálise, quase um exercício psicanalítico. E eu vi a força que isso tem. É uma força violenta. Né? Não nos espantemos que isso tenha provocado a grande revanche política que a gente tem visto aí, varrendo pelo menos o Ocidente. Né? Pessoal, quem quiser se manifestar. Eu gostaria de comentar, gostei muito da análise que todos fizeram, Pereira, Otacílio, Noro e também Samuel, mas eu gostaria de talvez trabalhar um aspecto que pode ser uma possibilidade de um certo controle dessa perspectiva da mentira, né? Quer dizer, não é possível que a mentira se mantenha fora da lei, porque foi muito grave tudo que a gente viveu das fake news, né? E em que medida é possível produzir um controle do Estado sobre as mentiras produzidas por esses engenheiros do caos. Esse é um aspecto. Um outro que me chamou muita atenção, já no final do livro, em que um daqueles... Enfim, uma coisa interessante, quer dizer, a análise do próprio autor do livro revela o lugar onde ele está, né? Um cara também das altas, assim, da elite italiana,
Então, ele conhece muito por dentro tudo aquilo, que fez com que ele tivesse algumas habilidades com as entrevistas, de produzir. Eu fiquei até com vontade de fazer um pouco das trajetórias de cada uma daquelas pessoas, né? O porquê, até contraditoriamente, alguns deles foram na direção de uma extrema-direita, inclusive acreditando que ela é capaz de produzir aquilo que eles esperam, de um internacional populista de direita, né? É bem interessante isso. E eu queria até escutar um pouco vocês sobre isso. Esse é um ponto. A ponto dele dizer, inclusive um desses que foi assessor dos republicanos nos Estados Unidos, em que ele dizia: meu candidato não tem nada a oferecer, então meu caminho é agredir os outros. Essa agressão frequente, produzindo um ódio cada vez maior, de um desrespeito ao outro candidato, quer dizer, isso sempre aconteceu na política, né? Do jogo que a melhor estratégia é o ataque, tá? Mas eu quero refletir com vocês como a gente, primeiro, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse uma leitura de algum livro que possa trabalhar isso, ou talvez esse livro, Como as Democracias Morrem, que eu acho que é um outro livro importante, mas um pouco nessa perspectiva das fake news, porque não é possível que a gente não possa, de alguma maneira, controlar esse processo, né? Porque não se pode produzir uma política baseada na mentira descarada. Assim, lembra da vice de Haddad? Coisas vergonhosas eu recebi no meu WhatsApp, né? E também eu concordo com o Samuel, nós chegamos tarde demais. Nosso grupo aderiu à rede social como rede, né? Como um WhatsApp. Eu me lembro, o primeiro grupo que eu entrei, eu estava assim tão desolada, meu Deus, esse país está entrando, onde eu vou me segurar? Eu entrei num grupo de docentes da UFBA, que eram os docentes de debate em política, que me deu algum alento, porque eu não tinha um espaço para verbalizar o que eu estava sentindo de tristeza, né? Então, eu acho que é uma análise bem interessante também. Queria escutar vocês a respeito disso. Pereira, Sônia, Samuel, todos que estão aí, essas falas de vocês me fizeram... Uma coisa que me veio também na leitura do livro, Engenheiros do Caos, qual é o antídoto para o caos? Não é? O que é que se faz para lidar, entender isso, refletir sobre isso, mas não ficar apenas na leitura reflexiva, né? Como é que a gente neutraliza? Como é que a gente lida de forma mais, né, propositiva com essa realidade que o livro traz, né? Qual é o antídoto? Ervas de Deus, venenos do diabo. Só pode, não sei. Isso é um livro do Mia Couto, né? Ervas do diabo, venenos de Deus, na verdade. Então, assim, eu fico pensando, porque parece que, não, a gente constata, a gente compreende, lê, né, vê os trolls, vê as fake news, vê a pós-verdade. Como é que a verdade, a mentira vence? Né? Como é que a gente neutraliza esse sistema de manipulação, né, de notícias, de campanhas eleitorais, que fica mais e mais poderoso ainda? Enfim, eu, como brasileiro, confesso, né, parece que aqui é o fim do mundo. Né? Eu não sei se vocês viram ontem, para mim foi, né, o secretário executivo do Ministério da Saúde com dois botões, um do SUS e um com a espada na caveira. É de tudo que a gente não precisa. É tudo que a gente não precisa de uma faca na caveira. Ele lá com o slogan, com o botãozinho do lado do SUS. Puta que pariu. Né? Então, assim, era isso. Eu quero encerrar as palavras. Gostei muito de estar aqui com vocês. E amanhã eu espero que estejamos todos juntos de novo. Eu queria falar uma coisa bem rapidinho com relação a essa questão de soluções, assim, né? Qual é o antídoto para o caos? Não sei, pior é que eu não sei se é essa ideia de antídoto, porque as coisas são construídas nessa complexidade, né? Talvez colocar mais um aspecto para a gente não pensar e para a gente não entrar tarde, como a Sônia colocou, pensar hoje a questão das lives, né? Da popularização da ciência, ao efeito máximo. Nem sei se essa palavra ainda poderia ser usada, popularização, né? Que eu acho que tem muito a ver com toda o próprio livro, né? A construção, a verdade, ela era um parâmetro. Quem era dono da verdade era a ciência, né? E agora ela só não é dona, como também não tem interesse a verdade da ciência.
E aí, pensando as lives, né, como é que será que elas podem ser capturadas para esse mesmo tipo de engenharia, né, das redes, com um esvaziamento da discussão, né, ou a gente tem que invadir esse espaço de lives e estar lá dentro, ocupar esse espaço, né, com boa ciência, com boas perspectivas, enfim, só colocar algumas coisas, mas foi muito bom. Obrigado por poder participar com vocês desse momento. Eu queria fazer só um comentário com relação às fake news que são propagadas ao extremo, foi comentado pela Sônia. Vários livros mostram que você tem aí um ponto de estrangulamento, né, desse discurso. O que a gente percebe muito claramente é que grande parte desses caras da extrema-direita, eles tendem, num primeiro momento, a tentar utilizar dessa estratégia como um mote, para depois tomar o poder, né, ou se transformar numa autocracia num segundo momento. Né? Isso aconteceu na Hungria e aconteceu principalmente na Itália, e isso vem sendo cada vez mais estudado, porque a mentira contada aos extremos do absurdo, ele chega a um momento que você tem ruptura. Vai ter um percentual muito baixo da população que passa a compreender aquilo como realmente uma atitude uma atitude institucional. Agora, a grande maioria vai falar, peraí, que negócio é esse, né? Então, tem esse porém também. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa estratégia são estratégias de curto prazo. Esse longo prazo não é tão simples assim, você manter uma teoria do absurdo durante tanto tempo. Por favor, agora passa outra palavra, mas acho que a gente tem aí mais uns 5 minutos, tá bom, gente? Eu continuo muito pessimista com tudo que está acontecendo. Eu acho que essa questão, né, mostrada no livro, né, de ser cientista, né, de cientificamente conseguir trabalhar a mentira e com ela alcançar os resultados, né, almejados pelos candidatos, no caso dos exemplos do livro, me complicou minha cabeça, porque assim, eu não sabia, né, eu já sabia das fake news, mas não entendia como que elas, enfim, se organizavam. Mas eu tenho a impressão que o ser humano tem essa tendência a gostar de histórias, né, de ficção, de algo que o surpreenda. E por causa disso, que tem muito mais sucesso, né, 70% das notícias fake tem mais chance de ser disseminadas do que as outras, né? Então isso é muito interessante e muito angustiante, né, perceber que a gente, por gostar como ser humano, talvez, né, de ser surpreendido, acaba sendo levado por isso. Então, tenho a impressão que não é tanto a maldade do cidadão, né, pode ter a raiva junto, mas não é só isso. Eu acho que é uma questão de gostar de ficção mesmo. E o efeito da formiga, né, que foi mencionado, também eu achei muito interessante, porque pequenos grupos que nunca tiveram voz, agora com essas redes sociais, possuem um espaço de pares, né, de se encontrar. Então, a gente não vai conseguir nunca pensar em atingir algum tipo de hegemonia. E a falta de comunicação entre as pessoas também, ou elas se isolarem em grupos que pensam igual, faz com que, de fato, eu me identifique, né? O cidadão se identifica com aquele candidato por causa daquele tópico que ele foi influenciado e não conhece o contexto geral daquela proposta. Então, eu não sei qual que é a solução, não. Eu achei bem angustiante mesmo. Mais alguém? Vamos lá, gente. Eu acho que tem uma coisa preocupante nessa história toda, que é a perspectiva tecnológica, né? Quer dizer, quando a gente coloca isso porque eu acho que assim, não é a questão de se a gente consegue um discurso mais convidativo, mais atraente, mais com base na verdade, isso está dado. Para mim ficou muito claro como é que o camarada não apareceu em nenhum debate e todo mundo acreditando naquilo que ele falava. É porque, na verdade, o que as pessoas recebiam e se interessavam
não era por aquilo que estava no real, mas sim por aquilo que estava no virtual, né? Nas redes sociais. Essas redes sociais não chegam para mim, porque não tem nenhum elemento que me una, que me faça estar dentro dessas redes. Mas eu sempre fico pensando muito assim, por exemplo, a questão do futebol é uma coisa que me atrai, né? Porque é como eu consigo entender. De repente, eu torço para um time. Se todo mundo começa a falar que para torcer para aquele time tem que ser racista, tem que ser anti-LGBT, enfim, aquilo de repente me junta a outras pessoas, apesar dos meus pensamentos, tem nada a ver com isso. Então, eu acho que eu acho que o que está na linha de frente dessa discussão é como a gente intervém isso do ponto de vista tecnológico. Eu entendo que a gente não tem capacidade para isso, mas a gente tem que identificar cientistas dessa área, no campo da esquerda, para entender que não se trata de simplesmente aumentar o número de pessoas nos nossos grupos ou envolver mais gente nessa discussão, se a intervenção for ao encontro daquilo que o livro apresenta, né? Caso contrário, não tem para onde a gente correr. Boa tarde a todos, Michel falando. Todas as reflexões muito interessantes, muito profundas, e acho que a sensação fica no mesmo processo, né? E como essa influência é dada pelo efeito formiga e por tudo que foi comentado, e como isso foi se alterando, né? Como a influência política foi alterando ao longo dessas décadas. E aí eu fiquei pensando um pouquinho mais para frente, embora pareça loucura, né? Foi feito, está dado, infelizmente, foi disparado um processo novo por influências novas, né? Esse é o modelo, ou qual é o próximo passo? Qual é a próxima mídia? Qual é a próxima influência? Qual é a próxima raiva? E qual é o próximo mecanismo? Porque às vezes a gente pode estar discutindo esse, mas já ou num futuro muito próximo, o mecanismo é muito dinâmico de como vai alterar esse processo, né? Foi dado, teve um movimento, foi feito, foi identificado, ou está sendo identificado, estamos absorvendo essas questões, mas os grupos, né, os cientistas políticos, ou quem vai planejar uma próxima eleição, ou quem vai pensar numa próxima influência, né, ele já está pensando nesse modelo, ou já vai ter algo derivado, já vai ter alguma coisa diferente, porque algumas pessoas começam a perceber todo esse mecanismo, né? Como se dará daqui para frente, eu acho que já não é como o livro descreve, né? Nos movimentos futuros, a gente já vai ter uma derivação um pouquinho diferente desse processo, mas todas as discussões muito relevantes e muito, muito bacanas. Parabéns para todos. Mais alguém quer se pronunciar? Pereira, se o Roger... Ô, Samuel, fala. Então vai lá, vai, Helder, vai. Tá, vai ser rapidinho, eu acho que vai um pouco do... Eu acho que a preocupação sempre é do que se está, né, e o livro ele impacta, assim, para mim impactou muito, é saber como fazer algo semelhante, né, eu acho que admiro muito a tecnologia, saber como essa mediação de comunicação faz com que a gente perdeu ao longo do tempo, né, o controle disso, né? Eu acho que o Samuel falou bem essa questão do agir politicamente, da figura, do corpo a corpo. Hoje a gente tem, eu acho que muito vivo, né, a troca de informações hoje com as redes sociais, de mobilizar a gente, né, contra a questão do racismo, gente como ontem, por exemplo, milhões de pessoas
conectadas com a questão da Marcha pela Vida. Eu acho que a ideia é da gente ter o entendimento, de qual realmente o Michel falou, como é que a gente vai utilizar no futuro a forma mais eficaz de chegar nas pessoas. E aí é um desafio. Eu, pelo menos, é uma das coisas que eu acho que me chama mais atenção, é como utilizar uma forma de trabalhar, principalmente com as pessoas que têm essa raiva, como essa intrínseca, e esse desconforto, principalmente com o fazer político, fazer com que ele busque para próximo da gente, né? E aí eu acho que, claro, antes de se preocupar com como a gente vai fazer no cenário, é entender que o afeto, né, foi falado aqui, o agir, o comunicar, o convencer, às vezes a gente está muito, inclusive, envolvido com o smartphone tão grande que às vezes a gente esquece de conversar com quem está do nosso lado. Eu acho que é entender como essa eficácia da conversa, do olhar, apesar de ter olhares diferentes, de tentar mostrar pontos de convencimento, e aí de engajar e de fidelizar, e como é que fazer isso, que a gente às vezes faz bem no lado a lado, fazer isso transportado para o ambiente tecnológico. E não é fácil, como eu não vejo assim, a priori, nesse instante, né, de tentar ser tão eficaz quanto esse mecanismo. É entender que movimentos políticos são trabalhados por isso, entender que por trás de toda essa questão política tem um fator econômico que alimenta isso, né? Ou seja, de não só a fidelidade com essas políticas, mas isso tem uma conexão de desejos, né, pessoais, de isso voltado para o consumo na atualidade. Vai um pouco do que fala hoje das ideias do Rappi, do Amazon, que qualquer coisa você vai lá, essa questão de falar diretamente é outro mecanismo que a gente precisa também saber falar. Eu acho que esse momento ele está propiciando, da distância, a gente viver interlocuções que eu acho que facilitam. Isso ameniza um pouco o olhar assim, de pessimismo que eu compartilho também com a Gabriela sobre esse olhar, como é que vai ser, mas eu acho que tem muita gente se mobilizando, pensando junto. O que está faltando é essa articulação ser mais eficaz, né? Enfim, é isso, gente. E saber como lidar, qual é esse agir, como pensar lá na frente. Aí a gente precisa analisar mais. O poder analítico precisa ser feito de forma mais eficaz, né? Como analisar para a gente intervir de forma mais eficaz. Era isso, gente. Samuel. Antes de Samuel, deixa eu só fazer uma sugestão de todo mundo ligar a câmera para a gente fazer um instantâneo aí, Pereira. Beleza, manda bala aí. É que alguns saíram para outras reuniões, né? Sim, sim. É um perigo pedir para ligar a câmera nesse momento pandemia, porque às vezes a gente está de roupão. Brincadeira. Você não está de roupão, mas também não dá para ver nada. Hoje a Cris está na penumbra. Ontem era eu, hoje a Cris está na penumbra. Não, eu acho que nós estamos também chegando no nosso teto, né? A gente começou um pouquinho atrasados, mas, enfim, a ideia era fazer essa uma hora e um pouquinho. Mas o Michel... Bom, primeiro compartilhar com a Gabriela do pessimismo. Eu acho que às vezes a Sônia me acha um pouco pessimista, mas muito ao contrário, eu já teria desistido de tudo se eu fosse inteiramente pessimista. Eu falei até ontem na live que ela participou, eu estava trocando muito ali no chat, o Ota também, e eu disse, não, é um pessimismo conjuntural que, somado a uma consciência, uma lucidez sobre a correlação de forças presentes, né, acaba te levando a um novo protagonismo, uma nova forma de agir, de ver o mundo e de como superar esse momento, né?
Não dá para ser otimista também. Mas eu compartilho com a ideia que o Michel nos trouxe, porque ele fala assim, qual pode ser a derivação? Eu também, Michel, lendo o livro, eu via o livro como, primeiro, né, o incômodo, a inquietude que ele provoca, mas como também uma denúncia de algo que veio até aqui. E que bom que obras assim estão sendo publicadas, porque elas nos permitem entrar nas entranhas, nos bastidores das coisas que a gente só intuía, ouvia falar, mas não sabia direito a engenharia real que estava por trás disso tudo. E aí o Pereira nos presenteou também com mais uma pequena lista final no último slide de alguns outros livros, né? Eu estava lendo os 2 livros principais que fazem a denúncia também da era Trump, né? O que é o governo Trump na Casa Branca. Né? 2 calhamaços, 2 livrões, andei lendo ao longo das férias de verão aí, estou terminando um deles agora. Mas, de fato, as coisas estão muito mutáveis, móveis. Eu acho, como o Michel, que vem uma derivação daí. Eu espero que o campo democrático, não necessariamente só a esquerda, mas o campo democrático, quem defende democracia, consiga sair na frente nessa derivação. Porque senão, de novo, nós vamos ficar correndo atrás do prejuízo e apanhando. E aí, extrema-direita crescendo e crescendo e crescendo. Tá? Essa derivação, sem dúvida, está correndo hoje aí os partidos, os núcleos assessores de partidos, pelo menos nas democracias ocidentais, em busca de um caminho que consiga conjugar tecnologia, porque isso é inevitável, não adianta a gente querer fugir disso, mas chegou. É mais ou menos como o nosso Conselho Federal de Odontologia querer legislar sobre teleodontologia com fundamentos legais de 1966. Quer dizer, não tem mais sentido isso. A tecnologia chegou e a gente tem que saber como conciliá-la com a mensagem que atinja os afetos humanos, que são os mais nobres, foi como eu postei agora há pouco aí. Né? Quer dizer, não é usar também a tecnologia com a fake news, com a mentira, como faz a extrema-direita. Então, essa derivação está para ser construída. Aquele economista que vocês devem conhecer bem aí, que faz muitas lives também, o canal do YouTube, o Eduardo Moreira, que ele puxou aquele movimento Somos 70%, ele diz assim, não, peraí, a gente se espanta, se assusta um pouco com a força, a potência desses 30%, mas nós podemos ser mais. E não só canalizando, expressando raiva e ressentimento, e sim expressando, né, tolerância, menos com os intoleráveis, mas tolerância, pluralidade, respeito ao outro, etc. Diversidade. E eu acho que essa força derivativa está para ser construída por esse campo. A pandemia, de certo modo, nos jogou nisso. Porque nós somos um pequeno grupo aqui, nós somos uma célulazinha. Né? Falamos até agora do livro, da denúncia do livro e da macropolítica. Vamos pensar na micropolítica? Nós todos somos professores, pesquisadores. Na micropolítica, o que a gente faz com os nossos orientandos? Com a sala de aula, com a clínica, com o laboratório, com os nossos alunos, com a pesquisa de campo. Como é que a gente traduz isso que está acontecendo nesse mundão de meu Deus, quando eu vou discutir ética e bioética? Quando eu vou discutir direitos, saúde coletiva, saúde pública, iniquidade, vulnerabilidade? Como é que a gente faz o uso cotidiano disso como professores e pesquisadores? Então, na micropolítica, nós estamos tendo que fazer um longo e doloroso aprendizado também, e sobretudo agora na pandemia, de como sair do corpo a corpo, do presencial, né? Uma voz, um homem, uma voz, uma mulher na presença, na verdade, e começar a interpretar e trabalhar dentro dessas plataformas também. Né? Eu tenho certeza que todos nós estamos usando as várias ferramentas tecnológicas agora, não estamos usando essas coisas para transmitir fake news, para passar preconceito, passar o ódio, disseminar o ódio. Então, como célula na micropolítica, eu acho que a gente pode servir de exemplo. Por isso que essas leituras podem nos fazer bem, né? Eu espero que a gente consiga voltar a reuniões como essas, já que nos congressos presenciais isso não está sendo possível, vamos tentar usar e abusar desses encontros virtuais aí, como o GT e nas lives, para a gente ir se aparelhando melhor, no bom sentido. Né? Eu tenho gostado desse momento efusivo, digamos assim. Né?
E eu acho que a própria saúde bucal coletiva, e mesmo a odontologia, tem ocupado um espaço virtual bastante importante aqui no Brasil nas últimas semanas, aí, nos últimos meses. Vou voltar para o nosso grupo do GT e vou sugerir uma próxima leitura com tempo e algo que não seja muito demandante para nós todos. Mais alguém, pessoal? Bom, se ninguém mais tem nada a falar, eu vou parar a gravação aqui, tá?